Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, nesta sexta-feira, tenho a grande honra de poder eternizar a história de uma grande história da nossa cidade. Falo dela, a vereadora Fernanda Brás, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Fernanda, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho da sua história poder te receber. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigado pelo convite, Gustavo. Para mim é uma honra muito grande estar aqui, né, falar das minhas histórias, das nossas experiências. E tenho certeza que vai ser um podcast que todos vão gostar. E tenho certeza que vão até encaminhar para poder assistir. Amém. Fernanda, antes de poder entrar em tudo que você faz, em tudo que você é, como está a Fernanda Brás mentalmente falando em pleno 2025? Bom, mentalmente falando, é algo assim que eu posso te dizer que é desafiador, né? Nós temos aí a nossa família, nós temos o nosso profissional e nós temos também hoje a vereança, né? Nós sabemos hoje que a vereança, ela consome um pouco, né, da gente quanto vereador, que a gente, né, quer atender toda a população. São muitas ligações, né? O WhatsApp é o tempo todo e a gente está ali para tentar solucionar alguns problemas, porque quem me dera, eu, Fernanda Brás, poder solucionar todos os problemas. Nós sabemos que isso é impossível, né? Mas a gente tenta solucionar. O que eu sempre falo, Gustavo, é que a gente, né, enquanto a saúde mental, nós temos que cuidar, né? Nós sabemos hoje que é um foco que todas as pessoas precisam ter um apoio psicológico, né? Fazer uma terapia, porque é muito grande a sobrecarga, né? Então, a gente não pode deixar que essa sobrecarga, tanto do trabalho quanto profissional, até o nosso pessoal também, né, se envolva de uma forma que prejudique a nossa saúde mental. Então, isso eu tenho focado, né? Eu tenho várias amigas psicólogas, cito aqui a Érica, a Marcela, que a gente está sempre conversando, e são as minhas conselheiras, onde eu desabafo, onde elas me escutam, né? A gente, né, segue os conselhos, a gente consegue levar, né, a nossa vida adiante, né, com mais tranquilidade. E falando em questões mentais, nós sabemos que esse assunto ficou muito em voga, muito por conta do advento nefasto que foi a pandemia da Covid-19. Logo, né, a partir de 2020, que o mundo começou a debater de forma um pouco mais frequente e forte a importância do cuidado com a saúde mental. E pensando em 2020 e pensando em pandemia, qual que foi o grande legado que a Covid-19, todo o período pandêmico que todos nós vivemos, deixou na sua história de vida? Qual que foi o grande legado? Foi bem desafiador também, né? Porque 2020, né, veio uma doença da Covid-19 que pegou todos de surpresa, né? Como eu disse aqui. Ninguém esperava, né, que todos iam ficar dentro de casa, porque era uma doença que propagava, né? Era contaminado de pessoa para pessoa. E onde todos tiveram que se reinventar, né, dentro do seu trabalho, home office. Eu, por exemplo, nessa época, eu estava trabalhando dentro do posto de saúde, né? Eu acompanhei de perto todo aquele sofrimento, e eu falo sofrimento mesmo, Gustavo, sem minimizar nenhuma palavra, porque para mim foi sofrimento. Porque a gente via várias pessoas chorando, medo de passar a doença para a mãe ou o pai, que é o idoso, para um filho. Eu tive medo também de pegar a doença, porque quando a gente veio a doença, não tinha vacinas. Sim. Né? Então, era uma doença nova que nem os médicos ainda sabiam quais medicações eram necessárias, eram eficazes para a cura, para este tratamento, né? Mas, graças a Deus, as medicações que foram
prescrita para esses pacientes, para todos os clientes do SUS, né, e redes particulares também, foram eficazes para o tratamento, né? Infelizmente, a gente teve vidas, né, que hoje tem certeza que está com Deus lá no céu, que a gente, né, sente muito pelas famílias, e é muito triste a gente falar isso por perder pessoas, entes queridos, né, por uma doença. Eu vi pessoas morrerem dentro do hospital. Eu trabalhei dentro do hospital. Quando eu via vindo ali isso me dói muito, sabe? Quando eu via morfina, eu já sabia que aquele paciente ia. Sim. Era uma forma mais digna, né, do paciente ir sem sofrimento. Me desculpa a emoção, porque não tem como não emocionar, né? Então foi muito dolorido para mim. E o legado que eu deixo é a gente amar mais o próximo, né? Se você está dentro de casa, você que não conversa com seu pai, você não conversa com sua mãe, com seus familiares, hoje você que me assiste aqui, reconcilie-se, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E eu falo isso por quê, Gustavo? Porque isso me tocou muito em uma filha que perdeu um pai lá dentro do hospital, né? A gente ficou um período que trabalhou no hospital e dentro do posto de saúde. Foi um revezamento entre os profissionais. E que quando ela teve a notícia que o pai tinha falecido, ela falou isso em alto bom tom. Nossa, eu não conversava com meu pai e hoje eu tô perdendo meu pai. Então você imagina, né, para essa pessoa, claro, a dor de perder e a dor de não estar falando com o pai, né? Então, gente, nós estamos nesse mundo para a gente sermos irmãos uns dos outros. Muitas pessoas têm ego demais. Muitas pessoas querem estar sempre à frente dos outros, deixando a humildade, deixando a simplicidade, de fato, a sua raiz, né, de onde você veio. Às vezes, para um simples cargo que é tão passageiro, às vezes, por momentos, assim, tão inúteis, né, que as pessoas desconfigura, né, perde aquela essência de onde veio, né? Então esse é o legado que eu deixo, da gente ser mais amigos, amar mais aos outros, né, ser mais empático, se colocar no lugar do outro, porque aquilo que a gente não quer que faça com a gente não faça um com o outro, né? Sabemos que estamos vivendo momentos muito difíceis, um mundo mais complicado, um mundo mais difícil de lidar, até para a gente poder sair na rua, né? A gente hoje não pode deixar os filhos sozinhos, mas que eu ainda acredito, eu tenho a esperança que a gente pode viver mais em Cristo, viver mais em irmãos. E a pandemia aí, né, 2020, nos mostrou isso muito bem, né? Nós ficamos mais dentro de casa, sem ter o seu convívio social no qual a gente tínhamos antes. Então, eu tenho certeza que, assim como eu fiz uma reflexão na minha vida, né, vivenciando muitas coisas na época da Covid, eu acho que também foi uma reflexão de vida para muitas pessoas. Como era a Fernanda Braz nos tempos de colégio Nelson de Sena? Nossa, Gustavo, que delícia lembrar, viu? Sempre fui, né, na época, uma menina muito comunicativa, muito expressiva, muito alegre, no qual eu sou até hoje, né? Muito carismática. E algo assim que sempre me lembra quando eu passo na porta ali do Nelson de Sena. Gente, não me leve a mal, mas eu matava a aula de vez em quando para poder fazer educação física, vocês acreditam? Quem nunca? Tá certo. Faz eu lembro que, vou deixar até um abraço aqui para a Penha, que foi minha professora na época lá do Nelson de Sena. Ela falava assim, Fernanda, você vai ser profissional de educação ainda, de educação física. Porque você sai da sua aula mesmo, daqui a pouco você tá na fila lá das outras turmas para poder fazer, né, educação física. E, de fato, fui mesmo, viu, gente? É uma área que eu sou apaixonada, gosto muito. Atividade física hoje, ela é saúde, né? Hoje a atividade física, ela liberta, né, pessoas da ansiedade, da depressão. Ela é um tratamento, eu falo que hoje ela é um remédio para essa cura também, sabe, sim, Gustavo? E eu tive muitos momentos felizes ali, mas foram muitos momentos felizes. Na época do Nelson de Sena,
o horário do recreio, eu sempre sentava lá para comer o pastel frito de queijo e milho da Nutri-Sucos. Sim. Né? Que era muito gostoso, a gente sentava ali em volta dos amigos. Nossa, eu vou te falar, gente, foi momentos felizes demais que eu vivi ali. Tantos amigos que eu fiz, que a gente se encontra hoje também. Às vezes se esbarram, né, em algum lugar e outro, que a gente sabe, né, a correria do dia a dia, né, Gustavo? Mas, assim, eu só tenho gratidão ali, o Nelson de Sena. Foram momentos maravilhosos. Que legal, que legal. Qual que foi o professor ou professora da sua vida no seu tempo de escola? Olha, a que mais marcou ali foi a Georgina, professora de geografia, né? A Dalvinha também, professora de português. Foram, assim, duas professoras que marcaram muito a minha vida ali, porque nessa época eu tinha muita dificuldade em geografia, né? Português nem tanto, mas a Georgina, ela me marcou muito porque, assim, nas aulas eu não entendia muito sobre o mapa, né? Eu tinha aquela dificuldade e ela sempre muito atenta comigo ali. Fernanda, e eu era muito bagunceira, Gustavo, muito bagunceira. Ela sentava comigo ali na cadeira, com o livro, me explicava como que era o mapa, os estados, as fronteiras, né? Que era bem complicado na época. Mas isso não me fez desistir, né? E consegui passar, viu, Gustavo? Até com uma nota boa, mas assim, tenho muita saudade dos meus professores. Mas assim, que me marcou muito, até mesmo pela dificuldade que eu tive na matéria, foi a Georgina. A educação física que escolheu ou você que escolheu educação física para sua vida? Olha, eu posso falar que foi nós dois, né? Porque até os horários de recreio que eu tinha lá, né? Depois que eu comia meu pastelzinho, eu ia jogar vôlei lá. Era eu, Kleber, Vanessa, Lucilene, Jordana. Ai, gente, que delícia lembrar dos nomes dos colegas, dos amigos, né? E aquilo ali me trazia uma saciedade, uma energia positiva muito grande, estar ali envolvida com o esporte, de estar envolvida ali com os meus amigos, nessa interação social, era muito bom. E quando eu formei, né, o 3º ano, eu falei assim, gente, eu não tenho dúvida do que eu quero ser, né, da minha profissão. Eu vou fazer educação física. E assim eu fiz. Finalizei meu 3º ano, prestei o vestibular da Univale, né? Eu sou egressa da Univale. E passei e fiz. E na minha época era 4 anos, né, Sim. Gustavo? A gente já saía com aquela licenciatura plena, né? Que é licenciatura e bacharelado. Sim. Hoje as pessoas, né, que querem cursar educação física podem escolher se quer dar aula em escola, né? Que é a licenciatura, se quer o bacharelado, que é academia, né? Que é clubes. Eu tenho as duas, né? E é maravilhoso exercer essa profissão. A gente cuida do físico, a gente cuida da saúde mental também das pessoas, porque faz parte. Eu falo que é um elo, né? Claro. O físico e o mental. E é maravilhoso. Ainda mais quando a gente vê os resultados. É perfeito. Você sempre teve a questão da prática de atividade física na sua vida, desde Sempre os tempos tive. de escola. E principalmente depois como uma estudante e formada e profissional de educação física. Mas hoje você é vereadora. De onde que veio essa face ou vertente da Fernanda Brás no poder público como uma representante do povo na Câmara Municipal de Governador Valadares? Gustavo, é muito lindo, eu vou te falar assim, essa palavra lindo, ver a minha jornada dentro dessa área social que eu sempre atuo, né? Eu tenho um grupo de atividade física com vários idosos dentro da região ali de São Pedro, Cis, Santos Dumont, que a gente levou para essa população benefícios, né? E quando eu estudava, até no Nelson de Sena, né? Eu sempre fui líder de turma, eu sempre tive esse dom de liderar, né? Essa liderança. Sim. Sempre fui também liderança dentro da igreja, que a minha igreja é a São Judas Tadeu. Sempre tive muito assim, envolvida, né? Dentro de projetos, eventos, né? E isso ali foi me mostrando como que eu podia ajudar as pessoas de uma forma mais grandiosa. Mais grandiosa em que sentido que eu falo? Com mais poder mesmo, né?
Porque antes eu era líder de bairro, fui presidente de bairro, mas a gente não tinha aquele clamor de chegar e pedir, de conseguir as coisas com muita facilidade, né? Era muitas idas e vindas dentro de uma secretaria e outra. E eu fui conquistando o meu espaço, ajudando toda a população, né? Hoje a população me vê como referência, até na época também me via como referência. E isso me fez crescer muito. Sim. Em 2020, naquela época mesmo de pandemia, eu concorri às eleições, né? Fiquei por pouquíssimos votos e essa derrota eleitoral fez com que a Fernanda Braz crescesse mais politicamente, onde eu fui bem mais vista, onde muitos enxergaram o meu potencial. Eu ganhei mais credibilidade com a população, principalmente da região onde eu moro, que é o bairro São Pedro, que eu sou nascida e criada ali 39 anos, e onde me fez chegar aí em 2024 com 1.322 votos. Eu falo assim que o trabalho da gente, né, fala muito pela gente, né? Eu nunca deixei de trabalhar, sempre fui muito engajada nesse meio da área social, sempre gostei, Gustavo, de fato, gente, de ajudar as pessoas. Isso me faz um bem que vocês não têm noção, né? Então, assim, eu acredito que foi uma moldagem também de Deus, falou assim, essa menina tem uma missão aqui nessa terra, né? E hoje eu estou aí, vereadora, fazendo o meu trabalho. Peço para vocês que estão me assistindo, né, que vão me assistir daqui a pouco, acompanhem minhas redes sociais, vocês estarem acompanhando o trabalho da vereadora Fernanda Braz. É um trabalho muito bonito. Sou suspeita a falar, mas eu também tenho que me elogiar porque não é fácil. Sim. E eu faço com muita dedicação, com muito carinho e o melhor, com muita empatia, porque os meus projetos, ele nascem da escuta do povo. O que é ser vereadora? Ser vereadora não é fácil. Eu gosto de usar sempre essa palavra. É desafiador. Porque é um desgaste que a gente tem no nosso dia a dia, né? Às vezes, a gente tem que ver projetos que você não concorda e você tem que ter que debater, e eu faço isso. Porque eu sou uma vereadora que, quando eu desço para a Câmara, eu estudo todos os projetos, tanto que quem me acompanha e acompanha, né, a rede social da Câmara e assiste às reuniões, vê que todos os projetos eu pego o microfone e discuto ele, né? Principalmente quando são os meus projetos, que eu gosto, né, de justificar por que eu estou apresentando aquele projeto, qual o benefício que este projeto vai trazer para a população, né? Mas não é fácil, viu, gente? É muito desafiador. Todo dia é algo diferente, são muitas cobranças também, mas tá certo, tem que cobrar. Nós somos eleitos pelo povo, são as pessoas que confiaram a nós o voto ali de confiança, mas eu estou aí sempre trabalhando. E o que eu disse anteriormente, me segue lá nas redes sociais. E hoje eu fiz um quadro que não é papo, é projeto. Toda semana eu estou soltando aí todos os projetos que eu apresentei na Câmara, né, para as pessoas verem os tipos de projeto. Porque não são todo mundo, Thiago, ou Gustavo, que assiste, né, as reuniões em tempo real. Sim. E até mesmo depois que ela for gravada, vai voltar lá e vai assistir. Então, eu, Fernanda, estou prestando conta do meu mandato dentro das minhas redes sociais. Então, todos os meus projetos, vocês podem entrar lá que vocês vão ver quais são os projetos que a vereadora Fernanda Braz tem apresentado até hoje para toda a cidade de Governador Valadares. Fernanda, eu tenho 29 anos, então, e sempre muito ligado aos veículos de comunicação. E eu me recordo que ali, no início dos anos 2000, falar de política, e aí observando, né, as conversas dos meus pais com outros amigos da mesma geração, era algo chato. Eu lembro que as pessoas não gostavam. Eu lembro quando tinha um noticiário no Jornal Nacional, todo mundo mudava de canal. Não era, obviamente, igual é hoje. E eu, como leigo, tá, e como observador,
vejo que tudo mudou a partir de 2013, né? Que foi o ano que teve ali as manifestações, que mudaram o rumo da política nacional, principalmente na questão do interesse da população perante a tudo que acontecia, seja na Câmara dos Deputados, seja na Câmara Municipal de Governador Valadares, seja na Prefeitura de Valadares e das outras cidades espalhadas pelo Brasil, obviamente. E as redes sociais ajudaram muito isso, né? Muito. Fazer com que a população pudesse se alertar e acompanhar mais o debate sobre política. E nós sabemos que a política no Brasil, principalmente hoje em dia, mas isso começou muito ali em 2013, me corrija se eu estiver errado, por favor. Durante muito tempo, eu acho que isso persiste até hoje, as pessoas têm uma imagem meio que de distanciamento em relação à figura do político. Porque você pergunta para a dona Maria, que mora num bairro periférico aqui de Governador Valadares, político, não, todo político faz isso, faz aquilo, eu não acredito em político, eu não quero saber de política. Por mais que existem muitas pessoas hoje em dia, e é a maioria, que estão muito engajadas, seja pro lado A, lado B, figura A, B, C ou D, tem muita gente que rejeita e não quer ouvir sobre política, não quer ouvir sobre político de forma alguma. Logo, para muitas pessoas, a imagem, a figura de um político, seja ele vereador, presidente da República, deputado, senador, governador, enfim, é uma imagem que a pessoa ela não quer nem pensar em ver, em querer ouvir, enfim. No meio disso tudo, e ainda estamos vivendo esse processo de descredibilização da imagem do político perante a população. Você está no meio disso no sentido de, em pleno 2025, você é uma política, uma figura política conceituada na cidade de Governador Valadares. Como fazer com que, dia após dia, essa dona Maria ou o seu João, que mora num bairro periférico e que não tem muito acesso à informação, possa tirar essa imagem da figura política aqui no Brasil? Gustavo, excelente pergunta. Eu vou te responder como eu, Fernanda, vereadora hoje na cidade, mostra a verdadeira e real história do político. Primeiro, nós temos que ser verdadeiros com as pessoas, serem honestos, né? O meu mandato hoje, ele é muito na base da transparência. Gustavo, se você chegar no meu gabinete hoje, virar para mim e falar assim, Fernanda, eu estou precisando disso. Eu não vou te dar um não na sua frente e nem naquela mesma hora. Porque primeiro eu tenho que avaliar o seu pedido e tentar solucionar o problema que você veio me pedir. Sim. Então eu não posso te dar um não na frente. Só que aí que é o X da questão. A pessoa ela tem que ser verdadeira com a pessoa que chega lá para te pedir uma ajuda. Porque nós sabemos que quando um eleitor, que até mesmo que não seja um eleitor, vai até você, político, te pedir uma ajuda, ela sente no fundo do coração dela ali que você é a esperança dela em ajudar ela em algo que ela necessita. Então, como que eu ajo hoje e eu vejo que dentro, né, da minha base eleitoral, eu venho mudando esse quadro aí. Além da verdade que nós temos que falar, a sinceridade, nós temos que ter a transparência. Aquilo que eu não consigo resolver é você chegar para a pessoa e falar assim, Gustavo, eu não consegui resolver. Gustavo, infelizmente eu tentei, eu fui na minha última instância, mas eu não consegui resolver isso aqui para você. Gente, a verdade, ela doa o que doer, mas fale a verdade. Gustavo, eu durmo tranquilamente pelo não que eu dei pela pessoa. Sabe por quê? Eu não enganei, eu não alimentei a esperança dela. Ela pode até ficar com raiva de mim no momento, mas eu peço a Deus que lá na frente ela olhe e veja. A Fernanda, ela me deu um não, mas ela foi verdadeira comigo, ela não conseguiu. Se aquilo, gente, que eu não consigo, eu tô tentando buscar solucionar o problema de uma pessoa e eu tô vendo que eu não tô conseguindo, pra que eu vou mentir pra pessoa? Você entende? Sim. Tem que falar a verdade. Olha, eu não consegui. Olha, eu consegui, tá aqui. Pronto.
Se você conseguiu, beleza. Porque uma hora, você não vai conseguir levar essa mentira adiante. Que é o que acontece aí. Que é o que a gente vê. Sim. Onde levou o quê? As pessoas desacreditaram em políticos por causa das mentiras. Né? Então, assim, o meu mandato, ele é muito na transparência. Pode perguntar a qualquer pessoa que me conhece, que chega lá no meu gabinete para me pedir qualquer tipo de ajuda. Eu sempre falo a verdade. E hoje, Gustavo, eu falo, graças a Deus, que nós temos hoje redes sociais. Hoje nós temos um WhatsApp, né, um telefone que chega notícia no mundo inteiro. Aquilo que eu não consigo ver em tempo real, quando eu chegar em casa à noite, eu posso ver com tranquilidade, dentro do meu horário de trabalho, porque chega até você, né? Porque antigamente, Gustavo, vou falar com você até mesmo dentro da nossa cidade, porque eu já presenciei. Não foi ninguém que me contou. Políticos aqui, né, ganhavam eleição entregando uma lata de óleo. Um saco de feijão. Entende? Sim. Então, às vezes, eram políticos que não faziam nada, mas a necessidade da população era tão grande que uma lata de óleo, um saco de feijão, a pessoa ganhava o voto. Uma cesta básica, você entendeu? Então, hoje, através desses meios de comunicação, que a cada dia, né, está mais avançado, né, a tecnologia, hoje as pessoas, elas sabem de fato em quem realmente vai dar o voto ali de confiança. Porque as redes sociais mostram o trabalho das pessoas, mesmo que se não é um político, que não tem um trabalho prestado, ou que já é político, está tentando aí uma reeleição, chega para ela a forma como que o político A está trabalhando, o político B está trabalhando, se merece realmente o voto de confiança, se merece o voto para a reeleição. Hoje a informação ela chega, porque antigamente a gente não tinha isso. Né? Então, qualquer pessoa que chegava lá ganhava o voto, dava uma coisa em troca e ganhava o voto. Hoje, graças a Deus, não é dessa forma. Hoje a população está mais assistida em redes sociais, em televisão, tem mais informação. Hoje a Câmara de Vereadores tem o YouTuber que gravada todas as reuniões, vê o que cada vereador ali tá apresentando de projeto, vê como que você está realmente como político, o voto que você ganhou da pessoa. Então, hoje tem todo o meio do eleitor avaliar o seu político ali, né? Não simplesmente chegando em época de eleição com uma lata de óleo, com um saco de feijão, com seja outra coisa também, né? Então, assim, hoje a tecnologia chega para todo mundo e o meu mandato, ele é muito na transparência, na verdade e na honestidade. Já são 9 meses de mandato, certo? E contando todo esse tempo que você é uma representante do cidadão valadarense na Câmara Municipal de Valadares, assim como os outros vereadores, qual é o principal projeto que você teve ou tem o orgulho de dizer que você foi a autora? Tiago, Gustavo, eu vou falar com você, sim, com muita sinceridade. Hoje eu tenho a bandeira da saúde, né, que é a minha maior bandeira hoje, o esporte, educação e a valorização e defesa das mulheres, principalmente aquelas mulheres vítimas de violência doméstica. Com a sua pergunta, hoje eu tenho orgulho em dizer que é um projeto de minha autoria, que já foi sancionado, e foi o meu primeiro projeto que eu apresentei na Câmara, que é o GAR-VD, a regulamentação, a regularização deste grupo de articulação de rede de vítimas de violência doméstica e familiar. O que acontece? Existe já esse grupo desde 2012, se não me falha a memória. E esse grupo que trabalha com as redes, né, de violência doméstica tem várias parcerias com o Ministério Público, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, psicólogos. É uma parceria imensa para ajudar essas vítimas de violência doméstica, né? E tem eu enquanto legisladora. Este projeto que eu apresentei, ele garante e dá a continuidade do tratamento da vítima de violência doméstica. Aí você pode perguntar assim, mas como, Fernanda? Não entendi. Esse grupo que já existe, que é o GAR-VD,
Nós sabemos que entra gestão, sai gestão. Se tem uma pessoa que está num cargo de comissionado, seja de diretor, seja de gerente, seja de coordenador, se ele sai desse cargo, porque a gente sabe que isso acontece no meio desses 4 anos, hoje, com esse projeto que eu fiz e com a lei sancionada, até agradeço o nosso prefeito Coronel Santo pela sensibilidade desse projeto, e ele entendeu e foi a favor, né, dessas mulheres vítimas de violência doméstica. Hoje, mudando gestão, mudando funcionário, é obrigado garantir o tratamento dessas mulheres vítimas de violência doméstica. Porque antigamente não tinha isso. Como não era lei, Sim. Então, se a pessoa... Eu estava no cargo de confiança. Eu saí, você entrou no meu lugar, você poderia escolher se você ia dar continuidade ou não. Então, hoje, através desse meu projeto, é obrigatório dar toda a continuidade dessas mulheres vítimas de violência doméstica que iniciou o tratamento, do início ao fim. Um outro projeto também que eu falo assim com muita alegria no meu coração é o Banco de Emprego para Vítimas de Violência Doméstica. É um projeto que nasceu do meu coração mesmo, gente, porque eu vejo a realidade de muitas mulheres. Eu trabalhei dentro das unidades, né, de saúde e eu vi algumas mulheres que foram vítimas, né, que foram agredidas pelos seus companheiros, chegando até o posto, procurando um assistente social, um psicólogo para poder falar, né, para ter uma escuta ali, ter um acolhimento. E a gente sabe, Gustavo, que essas mulheres, elas enfrentam essa violência porque elas não têm a sua dependência financeira. Né? Elas não têm essa independência, na verdade, né, financeira, porque elas dependem totalmente do agressor. Então, isso faz com que elas tenham medo, elas tenham insegurança de sair do agressor por causa da dependência financeira que elas têm desses agressores. Principalmente quando tem filho, né? Então, esse projeto que eu propus, né, de bancos de emprego para vítimas de violência doméstica, é um passo que essas mulheres estão dando para adquirir a sua independência financeira e dali elas começarem a seguir a sua vida com mais dignidade, não terem seus sonhos ceifados, não terem os seus sonhos aprisionados, né? E eu falo mesmo, gente, você que hoje passa por vítima de violência doméstica, saia. Pode me procurar, eu sou uma vereadora atuante dentro dessa causa, levanto essa bandeira, estou em todos os congressos, todas as conferências, estou sempre trabalhando dentro dessa pauta e, na verdade, dentro de quase 38 projetos que eu já apresentei até hoje na Câmara, foram mais dentro da área da saúde e dentro da área da violência doméstica. Né? Então, é o momento de você se libertar desse agressor, procura sua independência, você não está sozinho, a gente tem uma rede de apoio para poder te ajudar. Nós temos hoje este projeto que vai ajudar todas vocês, mulheres. Vocês não merecem isso. Nós, mulheres, merecemos respeito, nós precisamos ter dignidade e pessoas que nos valorizam. Qual que é o maior desafio de ser vereadora em uma cidade como Governador Valadares? Gustavo, eu vou te falar como o que eu passei, né? O desafio hoje para mulher, né, é muito maior do que para um homem, né? Eu sofri violência de gênero dentro da Câmara. Não sei se o meu trabalho incomodava alguns vereadores e assim, não é fácil não. Você tem que ter um jogo de cintura ali muito grande, muita conversa, muito diálogo, porque eu acredito no diálogo, né? Eu acho que toda a construção, hoje falando politicamente, ela tem que ser à base do diálogo, né? Mas não é fácil, porque muitas pessoas veem assim a mulher como um sexo frágil mesmo, mas nós não somos. Nós somos mulheres capazes. Hoje nós temos aí muito mulheres na política. Em Valadares mesmo é um marco histórico. 5 mulheres eleitas, que nunca aconteceu isso. Então a gente vê hoje como a mulher ela está no engajamento político, né? Ela está sendo muito mais vista. E eu sofri violência de gênero ali. Foram 3 vezes. Mas eu tomei minhas providências.
né? Hoje tá tudo certo, tudo Sim. ok. Mas, assim, não é fácil pra gente que é mulher. É muito desafiador. Parece que eles acham que a gente não é capaz de estar ali, que a gente não tem o direito de estar ali, que muitos pensam que o direito da mulher é estar dentro de uma casa, cuidando do seu lar, não pode ganhar mais do que o marido. Tipo, que ceifa um pouco, sabe? Sim. Da nossa integridade, da nossa capacidade, né? Então, hoje, assim, eu vejo que nós, mulheres, nós temos um avanço muito grande, em especial aqui falando da política, né? Nosso espaço, ele se concretizou de uma forma, assim, gigante, que a gente vê aí tantas mulheres engajadas no meio político, quantas mulheres vereadoras, mulheres prefeitas, mulheres ocupando cargos comissionados, assim, de primeiro escalão, né? Então, eu fico muito feliz por isso, porque antigamente a gente não via isso, Gustavo. A gente era abafada, né? A gente não tinha essa liberdade de expressão, a gente era silenciada, a palavra é essa, silenciada. E hoje, não. Hoje, graças a Deus, nós mulheres, né? A gente está aí num patamar mais elevado, numa conquista grande com alto reconhecimento. O que é fazer política? A fazer a política, Gustavo, é o que eu faço hoje. A minha política, ela vem da escuta do povo. É estar perto das pessoas, é estar ali no tete a tete todos os dias, é escutando as demandas, é fazer políticas públicas, que é o que eu faço através da escuta das pessoas. Porque eu não posso criar um projeto do nada. Eu preciso criar projeto no qual eu crio os meus vindo da população, que vai trazer benefício para ela. Porque se eu criar um projeto que não vai trazer benefício nenhum para a população de Governador Valadares, qual sentido esse projeto tem? Né? Então, a gente tem que criar políticas públicas, aquilo que de fato beneficia todos nós, cidadãos valadarenses. E o meu é de muita escuta mesmo. Eu gosto de estar ali lado a lado, conversando, que seja criança, adolescente, adulto, idoso. Eu gosto de estar na rua. Eu não sou vereadora de gabinete. Para conversar comigo, gente, tem que me mandar mensagem, porque eu não fico no gabinete. Tem o dia que eu atendo lá, demanda espontânea, sim, que é toda quarta-feira de 2 às 18 horas. Tem agendas também nas quartas-feiras, mas para mim achar no gabinete é na quarta-feira de 2 às 18 horas, porque durante o restante da semana não me acha, não. Essa semana mesmo eu tive, né, nos distritos, eu atuo em 3 distritos, né? Então a gente tem que ser gratos, né, pelos votos que a gente teve, né? Então, a gente também está retribuindo aí com um trabalho muito bacana que eu tenho feito nos distritos. E essa semana eu estive lá, né? Escutando, colhendo as demandas para a gente poder, né, levar um trabalho bacana para lá. Porque a gente sabe que os distritos estão mais distantes, né, da cidade, precisa também de uma atenção especial, né? Mas a gente também não tem como abraçar tudo, né? Eu não faço isso. Quando a gente abraça tudo, você não dá conta de nada. Você não ajuda nenhum e nem outro, né? Então, assim, eu sou uma pessoa muito ponderada, faço as minhas coisas muito bem pensada em quem que eu vou ajudar, por que que eu estou ajudando. E é isso aí que o político tem que ser, né? É ajudar toda a população, mas saber também como ajudar, porque a gente não consegue abraçar tudo. Qual que é o maior anseio, ou qual tem sido o maior anseio da população valadarense, na sua visão enquanto vereadora, mas também enquanto moradora da cidade de Governador Valadares? Ô, Gustavo, eu vou te falar porque eu venho de muita escuta do povo, né? Muito da rua, né? Dialogando. O maior anseio hoje da população é dentro da área da saúde. Eu também vim da saúde, né? Trabalhei no município aí 13 anos, dentro da área da saúde. Sim. Então, eu conheço, de fato, gente, a realidade. Sei mesmo. E hoje a população, ela clama por saúde. Porque a gente sabe, né? Saúde mexe com a gente num todo, né, gente? Se a gente não tem saúde, como que a gente trabalha? Como que a gente vive, né? E a gente sabe também que a saúde é a pasta mais complicada que tem. Eu te falo isso por experiência, né? Não estou aqui falando, jogando palavra para fora. É uma pasta muito complicada, né?
é o hospital municipal, que é a atenção terciária, é a atenção primária. Eu, pela experiência que eu tenho, eu sempre falei, né, com vários governos que passaram, falei, né, para esse governo que entrou agora também, que está fazendo aí um grande trabalho em nossa cidade. Quando a gente investe na atenção primária, que são os postos de saúde, né, que são as estratégias de saúde da família, a gente desafoga a atenção terciária, que é o hospital. Porque a atenção primária, Gustavo, ela é promoção da saúde e prevenção das doenças. Então, quando você investe, você está promovendo saúde e prevenindo doenças, né? E eu falo muito com a população o seguinte, que eu não sei se isso ficou como cultural, né? Que quando eu estava ainda atuando nas estratégias de saúde da família, nos postos, as pessoas iam muito nas unidades de saúde procurar médico e remédio, né? Sim. Então, assim, e através desses grupos de atividade física que eu fui fazendo com toda a população, eu consegui mudar um pouco essa visão deles. Então, hoje eles procuram mais atividade física, mais lazer, mais o social, a interação ali com mais pessoas, do que médico e remédio. Sabe por quê? Porque eles estão vivendo. Porque antigamente as pessoas viviam só para médico e remédio. Então, quando a gente consegue mudar um pouco, né, a consciência da população, o que é bom, o que faz de benefício para todos, a gente consegue ter um convívio social melhor, uma saúde melhor. Porque a gente precisa também, Gustavo, além de cuidar do nosso físico, da nossa saúde mental. Exato. Porque quando nós estamos aí, né, no Setembro Amarelo, né, o mês de conscientização do suicídio, porque isso mexe, né, num todo na mente da gente. E quando a gente consegue conscientizar a população o quanto é bom, principalmente os idosos, né, que não trabalham mais, que ficam, né, mais dentro de casa, sair um pouco, ver pessoas, se comunicar, fazer as atividades, que seja uma atividade física, que seja um momento de grupos de geração de renda, que as pessoas fazem lá pintura de pano de prato, que nós temos isso lá no posto com a nossa psicóloga Luciana e assistente social Janaína. Tudo mudou, Gustavo. Eu pude ver isso assim nitidamente. Foi notório ver a mudança, até a feição da pessoa mudou. Aquilo que às vezes eu via algumas pessoas mais tristes, né, ficava muito dentro de casa, hoje já saem, já faz o almoço até antecipado, que dá o dia a dia para o grupo de geração de renda, para poder chegar no horário. Então, eu fico feliz com esses projetos que a gente vem, né, alcançando aí dentro do nosso mandato, até antes do nosso mandato também. E isso é muito importante. Como o nome Fernanda Brás será lembrado na mente da população valadarense na visão da Fernanda Brás? Olha, é o que eu quero deixar, né, o meu legado mesmo, da Fernanda Brás, enquanto moradora do bairro São Pedro, que sempre foi muito atuante, enquanto vereadora, né, que a gente não sabe se em 2028 a gente vai ser reeleito, mas que eu quero deixar o meu legado. E o que você me perguntou, Gustavo, é muito importante. Eu quero que as pessoas me vejam como uma pessoa que lutou, que defendeu, que foi atrás do direito da população, que criou políticas públicas através dos projetos de leis que beneficiam a população, que foi uma vereadora que sempre esteve na ponta, nos bairros, escutando os moradores, que não foi uma vereadora que só fica dentro de gabinete. Né? Isso é muito importante. A população ela precisa ser ouvida. A população ela precisa ser ouvida pelo político. Né? Tem uma frase do Papa Francisco, né? O nosso saudoso Papa Francisco, que ele fala o seguinte, que o político ele tem que ter o cheiro do povo. E como que isso acontece? É escutando, é estando ao lado a lado. Eu sempre gosto de falar isso, Thiago, Gustavo, porque eu sou assim. Eu sou de bairro. Eu sou de estar onde o povo está. Eu vou nos postos de saúde,
eu escuto ali todo mundo, ali eu colho as demandas. Porque o político, ele só vai saber que existe a demanda se ele for até as pessoas. Porque lá dentro você não vai ter demanda. Sim. Né? E eu sou aquela pessoa também, assim, que eu corro muito atrás daquilo que eu quero e almejo. Eu posso até não conseguir, que é óbvio que a gente não vai conseguir tudo. Sim. Mas, às vezes, até o não que eu vou ter, eu fico satisfeito porque eu dei o meu máximo. E muitas coisas que eu venho alcançando hoje, né, é pelo meu esforço, é pela minha dedicação e por entender que a população de Governador Valadares, ela precisa de pessoas assim, de políticos que entendem a necessidade do povo. E eu sou uma dessas pessoas e eu quero ser lembrada desta forma, porque é o que eu sou e é o que o povo fala nas ruas. A nossa vida se assemelha com um livro. Por quê? Todo livro que se preze tem páginas contando ali, relatando histórias maravilhosas, lindas, regadas a muita felicidade. E outras páginas contando histórias tristes, trágicas. E se a gente parar para pensar, a nossa vida enquanto seres humanos, as nossas vidas enquanto seres humanos, ela é de fato dessa forma. Nós temos inúmeras páginas que a gente pode traduzir para converter para dias maravilhosos, inesquecíveis e dias tenebrosos, difíceis de serem esquecidos negativamente falando, porque também temos dias que são difíceis de serem esquecidos positivamente falando, por conta de algo bom que aconteceu nesse dia, enfim. E pelo fato da nossa vida se parecer como um livro, todo livro que se preze tem as páginas, como eu disse, tem o título, tem a capa, tem a introdução, tem a conclusão e tem capítulos. E da mesma forma, na vida da Fernanda Brás ou do Luiz Gustavo, eu tenho capítulos maravilhosos e tristes e você também. Só que, diferentemente do que acontece nos livros, Deus é tão maravilhoso que ele nos dá a oportunidade de fazermos com que os capítulos das nossas vidas possam ser escritos por nós mesmos. Logo, temos inúmeros capítulos que podem ser um dia muito marcante ou um dia muito difícil, uma conversa que marcou ali a sua vida, um momento muito importante na sua vida profissional, ou um momento muito importante na vida amorosa ou familiar. Um ano muito magnífico, vou te dar um exemplo. O ano de 2024, sem sombra de dúvidas, é um dos mais importantes da sua história de vida, porque foi quando você foi eleita vereadora. E então nós temos inúmeros capítulos que podem vir através de diferentes formas. Só que, enquanto cidadão, nós também temos a oportunidade de fazer com que um capítulo possa ser um nome de uma pessoa muito marcante e importante para a nossa existência aqui na Terra. E se você parar para andar aqui na Barão do Rio Branco, só nessa parte aqui do estúdio onde fica a TV, você parar qualquer pessoa, você perguntar para ela, você tem algum capítulo na sua vida que é o nome de uma pessoa, é o nome de uma pessoa, qualquer pessoa vai te responder e vai falar o nome de uma pessoa que seria um capítulo muito importante na sua vida. Que marcou, né? Exato. Feito essa enorme introdução, no livro da sua vida, qual que é a importância do capítulo chamado Dona Naí? Nossa. Foi tudo na minha vida. Minha avó foi minha inspiração. Ela que me fez a pessoa que eu sou hoje. Ela sonhou os meus sonhos. E ela sabia o quanto eu me dediquei, né? Quanto eu ajudava as pessoas para chegar onde eu cheguei hoje, estar vereadora, como eu queria que a minha avó estivesse aqui. Ela foi minha base de tudo, Gustavo. De tudo, tudo, tudo. Como minha avó faz falta. Ela que me criou,
né? Porque meus pais separaram já tem 30 anos ou mais. E quando a minha mãe foi embora para os Estados Unidos, eu tinha apenas 3 anos. Então, eu fui criada pela minha avó paterna, que é a mãe do meu pai. E fui muito bem criada por ela. Ela que me ensinou os valores da vida. Ela que me ensinou as raízes, né? O que é igreja, o que é honestidade, o que é a verdade. Ela que me ensinou o que a vida poderia me trazer de frutos, porque ela sabia o que eu passei, né? Minha mãe teve que ir embora, a gente entende, né, o motivo. Depois de 25 anos que eu fui conhecer minha mãe lá nos Estados Unidos. Então, todo o suporte que eu tive foi a minha avó que me deu, né? Ela foi a minha vida. A minha avó... Que saudade que eu tenho dela. Como eu queria que o meu segundo filho conhecesse a minha avó. Ela conheceu ele até os 6 meses de idade, né? Mas ela foi fundamental por todo esse processo que eu tive, né? Pela minha formação acadêmica, pelas minhas pós-graduações, o meu trabalho. E eu queria que ela tivesse viva para ela ver essa conquista que ela sempre acreditou, né? De ser, hoje, de estar vereadora. Ela foi fundamental na minha vida. Qual foi a última conversa que você teve com a sua avó? Gustavo, eu lembro até hoje. O último dia que eu tive com ela no hospital. Ela segurou na minha mão e falou assim: minha filha, não abandona os seus 3 primos, que é o Lucas, o Leonardo e o Leandro, que a gente foi criado todo mundo junto, sim, né? Então, eu tenho meus primos, né? Como se fossem meus filhos mesmo. A gente praticamente quase da mesma idade, mas assim, sabe quando tem um respeito, sim, entre a gente? Esse foi o último pedido que ela me fez, né? Tanto que eu atendo esse pedido dela, né? A gente é muito próximo. Hoje os meninos, o que eles fazem, a gente se comunica, tipo mãe e filho mesmo, sim, sabe? O que precisar, eles sabem que podem contar comigo, da mesma forma eu posso contar com eles também. E ela lutou até o final, né, da vida dela. A gente via que ela queria viver, mas Deus preferiu recolher, né, com 92 anos na época. Mas, assim, deixou um legado maravilhoso para todos nós, para todos os familiares, né? Pela leveza, pela mulher de oração que sempre foi, pelos cuidados, né? Pela proteção que sempre teve com todos nós. Foi maravilhoso. E hoje o que eu sou, eu posso te falar assim com toda sinceridade. Foi a minha avó que me fez a pessoa que sou. Se ao invés desta pessoa que está na sua frente agora estivesse a sua avó, o que você falaria para ela? Vó, obrigada por tudo. E você foi fundamental em toda a minha vida, em toda a trajetória. Tudo lembra ela, Gustavo. Tudo. Tudo, tudo. Além da sua avó, e como eu disse anteriormente, né? Todos nós temos capítulos que são feitos e estão na nossa história de vida em diferentes formas, em diferentes formatos. E você tem o nome da Nair como um grande capítulo na sua história de vida, um dos mais importantes. Só que, como eu disse anteriormente, pelo fato da gente ter inúmeros capítulos de diversas formas, nós podemos ter, como eu disse, né, um nome, um dia e datas. E todos nós temos uma data importante na nossa história de vida. E todos nós temos a data mais importante, que é a data do nosso nascimento, que Deus nos colocou neste mundo, através dos nossos pais, né, da nossa mãe principalmente. Então você tem a sua data de aniversário, que é uma data importante não só para você, mas para todo mundo que te cerca. E
todo mundo na Terra tem a sua data de aniversário, né? Como uma data pra lá de importante na história de vida. E nós dois temos algo em comum. E você vai entender por quê. Eu nasci no dia 19 de agosto de 1996. Logo, sou o filho mais velho. Tenho um irmão, que nasceu 2 anos depois. 2 anos depois e 12 dias. E logo essa data é pra lá de marcante, pelo menos eu espero. Pra lá de marcante pra vida dos meus pais. E você também tem um 19 de agosto pra lá de especial. Porém, 14 anos depois, 2010. Uma quinta-feira, lembro até hoje que foi 19 de agosto, foi uma quinta-feira de 2010. O que essa data mudou na sua história de vida? Nossa, Gustavo, foi uma mudança, assim, gigante. Foi um filho planejado. Meu filho, ele é maravilhoso, Guilherme, né? O Rafael também é, mas falando especificamente, né, na data 19 de agosto de 2010, foi o nascimento do meu filho Guilherme. É um filho, sabe, que me traz tanta alegria, um filho que te traz tanto orgulho, um filho que não me dá trabalho nenhum, um filho bom, que já aprendeu os valores da vida, da honestidade, da verdade, da transparência, bom de escola. E ele me fez, Gustavo, sentir e ver aquilo que eu não pude ter por perto, que foi minha mãe. Então, assim, tudo aquilo que eu não tive por perto, né? Mas mesmo minha mãe sendo ausente, por presença, ela foi presente por ligações de telefone. Né? Nunca deixou de falar comigo, a gente sempre foi muito presente nisso. Então, assim, aquilo que eu não tive, eu fiz questão, foi com muito afeto, foi com muito afinco de dar tudo isso pro meu filho. Né? De estar ali perto, de abraçar, de dar o banho, de dar a comida, de fazer a comida para ele. Então, assim, foi um momento que marcou muito a minha vida. A vinda, né, do Guilherme, 19 de agosto, e que é um filho que me traz muitas alegrias. Nossa, é muito prazeroso ser mãe do Guilherme, ser mãe do Rafael. E fui mãe nova, com 24 anos. Decidi ser mãe com 24 anos após a minha formação, né, na minha graduação. Porque era difícil, né? Ainda mais eu estava cursando educação física, né? Eram muitos esportes que você tinha que aprender ali. Como é que eu ia, né, grávida, fazer a faculdade, mas foi um filho, assim, que eu posso te falar de coração, foi planejado e é um filho muito amado. Agora é o jogo das palavras, vou citar nomes e você vai defini-los com uma palavra. Pode ser uma palavra também, você vai defini-la com uma palavra. Podemos ir? Pode. Dona Naí. Proteção. Dona Edna. Paixão. Amor. Leonardo. Filhos. Guilherme, Rafael. Minhas heranças. Governador Valadares. Minha cidade do coração. Vida. Vida. O povo. Bairro São Pedro. Minha estrutura. Política. Desafio. Câmara Municipal. Diálogo. 2024. Superação e vitória. Fernanda Brás. Gustavo, eu posso te falar que Fernanda Brás, ela é sinônimo de superação, guerreira, uma mulher virtuosa e que corre atrás dos seus objetivos. Um sonho. Um sonho. Ver minha mãe novamente. Daqui a 10 anos, o que você gostaria ou falará para Fernanda Brás de 2025? Ou seja, 10 anos antes. Fernanda Brás, você conquistou muitos sonhos com seu próprio mérito, com
com a sua própria dedicação. Você ajudou a construir sonhos também de muitas pessoas. Você realizou vontades e desejos da população. Você trouxe benefícios para o povo. Você alcançou objetivos que muitos não acreditavam. Você batalhou muito para chegar onde você chegou. E você, hoje, é uma mulher totalmente querida. Você é uma pessoa dedicada aos princípios e com um coração imenso em ajudar a população. Quando você fecha os olhos, quem ou o que você imagina? Meus filhos. Agora é o jogo do subestimado e do superestimado. Subestimado é aquilo que você dá muito valor, por exemplo. Isso vale pra qualquer coisa da vida, tá? Só que você vê que muita gente não dá a mínima. Você fala, gente, como é que pode não gostar disso? E o superestimado é aquilo que você não gosta ou não dá muita bola. Mas você vê que a maioria da galera gosta, come, bebe, vai. E você para e pensa, gente, como é que pode gostar de um trem desse? Podemos ir? Pode. Me fale uma comida subestimada pelas pessoas. Aquilo que você gosta demais, você vê que muita gente não dá a mínima. Frango com quiabo. Ah, bom demais. Não tem como pensar com que alguém não anguzinho gosta, de milho né? verde. Me fale uma bebida, pode ser alcoólica ou não, subestimada pelas pessoas. Subestimado pelas pessoas? Refrigerante. Subestimada. Ah, tá. É que Você gosta, mas você vê que muita gente não dá a mínima. Ah, suco de laranja. Me fale uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, subestimado ou subestimada. Você gosta de ouvir, mas você vê que muita gente não dá a mínima. Axé. Me fale o que as pessoas subestimam demais na política. Nossa, aqui eu vou ter que até pensar, tá? Porque é muito. São muitas coisas que veio aqui na minha mente. As políticas públicas. Me fale uma comida superestimada. Você não come de jeito nenhum e você vê que todo mundo se esbalda e você fala, ai, credo. Se eu te falar, você não vai nem acreditar. O quê? Churrasco não, né? Ah, tá, não. Se for churrasco, tá de boa. Gordura. Carne gordurosa. Você não sou fã. É que você é fitness, né? Profissional de educação física. Gustavo, pode estar lá uma picanha, que é churrasco, aquela carne maravilhosa. Se tiver gordura, eu tiro a gordura pra comer a carne. Não consigo comer carne com gordura. Saúde, saudável, tá certo. Me fale uma bebida superestimada, que você não bebe, alcoólico ou não, tá? Que você não bebe de jeito nenhum, mas você vê que todo mundo bebe. Pinga, cachaça. Me fale uma banda, cantor ou cantor, independentemente do gênero musical, superestimado ou superestimada. Você não escuta de jeito nenhum. Detesto funk. O que as pessoas superestimam demais na política? Superestima demais. Nossa, tem que pensar aqui, viu? E você vê isso no dia a dia, né? No Todos dia a os dia. dias. Por isso que eu tô pensando aqui o que eu vou falar, porque assim, vem tanta coisa assim na mente, sabe? Eu vejo que esse superestimado na política é o diálogo. Eu vejo que não é todos que gostam do diálogo e na política, se não tiver diálogo, a gente não faz ponte, a gente não faz construção nenhuma para poder ajudar. Defina a sua vida com uma palavra. Fé. Defina a sua história de vida com uma frase. Eu superei. Defina essa conversa com uma palavra. Hei de vencer. Muitíssimo obrigado mais uma vez por ter estado aqui. Foi uma honra para lá de especial receber uma pessoa tão essencial e importante para o contexto da nossa cidade. Não só de agora, mas desde sempre, por todo o seu trabalho voltado para políticas públicas, antes mesmo de ser vereadora e agora principalmente com o mandato. E é sempre uma honra conversar com pessoas tão importantes e que fazem por onde na nossa cidade. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais isso. Muito obrigado. Gustavo, eu te agradeço pelo convite mais uma vez. Foi muito bom estar aqui, né? A gente conversando, um bate-papo agradável.
também mostrando para a população a nossa realidade também. Porque muitas pessoas me veem, Gustavo, a Fernanda é patricinha, a Fernanda deve ter empregada dentro de casa. Não, gente, eu sou uma pessoa muito simples, quem me conhece sabe. Eu que faço almoço para os meus filhos, a janta. Para mim ir para a vereança, eu vou depois do almoço, porque eu tenho meu momento com meu filho em casa, porque é uma prioridade minha, a minha família. Eu quero que os meus filhos cresçam com essa afetividade, né? Que a minha mãe, ela é política. A gente sabe que o político, né, tem um tempo muito grande, o tempo é tomado, né? Mas eu priorizo primeiramente os meus filhos, a minha família, para depois eu ir para a vereança, né? Para eu poder estar ajudando todo mundo. Foi um momento muito rico estar aqui, compartilhando minhas vivências, a minha história, as minhas raízes. E me acompanha nas redes sociais. Vocês que ainda não me acompanham, não me seguem, me segue lá, vocês vão saber de tudo que acontece aí nos bastidores, né, da política, nos bastidores aí do mandato da vereadora Fernanda Braz. Um forte abraço para vocês. Tamo junto, Fernanda. Obrigado Obrigada. mais uma vez. O Resenha Cast de hoje, com essa história pra lá de essencial para a história da nossa cidade, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.